Você já se sentiu afogado? Não em água, mas em contas a pagar, em prazos impossíveis, no peso esmagador dos "e se". Já acordou no meio da noite com o coração disparado, a mente girando em um carrossel de preocupações, perguntando-se onde, em nome de Deus, você errou o caminho? A sensação de estar preso, de lutar, 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 e a margem da prosperidade parecer sempre um passo além, inalcançável. Aquele sonho de uma vida abundante, de um propósito claro, de uma riqueza que não é só material, mas de espírito, parece um conto de fadas contado para outros, não para você. E se eu te dissesse que essa prisão não tem grades de aço, mas é construída por sussurros invisíveis dentro da sua própria mente? E se a chave para demolir essa fortaleza de limitações e construir um império de realizações, sim, estou falando de dinheiro, riqueza, propósito, paz interior, não está em algum segredo milenar guardado a 7 chaves, mas sim em uma força que você já possui, pulsando silenciosamente aí dentro, esperando para ser despertada. Uma força que um homem, décadas atrás, ousou decifrar e compartilhar com o mundo, desafiando a lógica comum de sua época e transformando milhões de vidas. Este não é um convite para uma fantasia ingênua, é um chamado à realidade mais profunda da sua existência. Norman Vincent Peale, com seu O Poder do Pensamento Positivo, não nos ofereceu um mapa do tesouro, mas algo infinitamente mais valioso, a bússola para navegar a paisagem da nossa própria consciência e encontrar o ouro que lá reside. Vamos ser brutalmente honestos. Quantas vezes você se pegou pensando: isso é bom demais para ser verdade. Eu não mereço. Isso nunca vai dar certo para mim. Esses não são pensamentos originais seus, são ecos. Ecos de um condicionamento social, de experiências passadas, talvez até de palavras duras que fincaram raízes em seu subconsciente. Imagine Clara, uma mulher brilhante, cheia de ideias, mas paralisada pelo medo do fracasso. Ela sonhava em abrir seu pequeno café, um lugar aconchegante com cheiro de bolo caseiro e conversas inspiradoras. Mas a voz da dúvida era ensurdecedora. Você não tem capital suficiente. E se ninguém aparecer? Existem tantos cafés melhores por aí. Cada "e se" era um tijolo a mais no muro que a separava de seu propósito. Clara via a prosperidade como um trem que passava rápido demais para ela sequer tentar embarcar. Ela se sentia vítima das circunstâncias, uma folha ao vento. Peale nos confronta com uma verdade filosófica que pode chocar. Nós não somos vítimas passivas do universo. Somos co-criadores ativos da nossa realidade, através da qualidade predominante dos nossos pensamentos. Parece simples? Talvez. Fácil? Definitivamente não, especialmente quando a tempestade da vida ruge lá fora. Mas Peale não falava de um otimismo cego, ele falava de fé. Não necessariamente uma fé religiosa dogmática, mas uma fé profunda e inabalável em si mesmo, no potencial humano e, para muitos, em um poder superior benevolente. Uma fé que é cultivada, nutrida, fortalecida como um músculo. Pense no propósito. O que te move? O que faria seu coração cantar mesmo que o dinheiro não fosse uma questão imediata? Muitas vezes, a ausência de riqueza material está intrinsecamente ligada à ausência de um propósito claro ou à falta de fé na capacidade de manifestá-lo. Quando você alinha seus pensamentos com seu propósito mais profundo e injeta fé nessa visão, a resiliência se torna sua aliada. Os obstáculos não desaparecem, mas sua capacidade de transpô-los se expande exponencialmente. Peale nos ensina que a mente é um laboratório. Nossos pensamentos são os ingredientes. Se você constantemente mistura ingredientes de dúvida, medo, escassez, qual será o resultado? Ansiedade, frustração e mais escassez. É a lei da semeadura e da colheita aplicada ao campo mental. Clara, em um dia particularmente cinzento, encontrou um velho exemplar de O Poder do Pensamento Positivo em um sebo. Cética, mais desesperada, começou a ler. As palavras de Peale soaram como um desafio direto às suas crenças mais arraigadas.
Ele falava sobre afirmações positivas, sobre visualizar o sucesso, sobre agir como se já fosse realidade. Parecia conversa de autoajuda barata, mas algo a tocou. Ela decidiu experimentar, quase como um jogo. Começou com pequenas coisas. Ao invés de acordar pensando, hoje vai ser mais um dia de luta, ela forçava-se a pensar e dizer, hoje é um dia de oportunidades e eu estou aberta para recebê-las. Tenho força e capacidade. No início, sentia-se ridícula. A voz cínica interna ria dela. Mas Clara perseverou. Ela começou a visualizar seu café, não como um sonho distante, mas como um lugar real. Sentia o aroma do café, ouvia o burburinho dos clientes felizes, via-se sorrindo atrás do balcão. Ela escreveu seus medos em um papel e, ao lado de cada um, uma afirmação positiva contrária. Não tenho capital, tornou-se o dinheiro necessário flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Isso é o que Peale chama de prática da fé. Não é negar a realidade, mas escolher ativamente em qual aspecto da realidade você vai focar sua energia mental. É como sintonizar um rádio. Você pode escolher a estação da estática e do pessimismo ou pode procurar diligentemente pela frequência da esperança e da solução. A lógica comum nos diz ver para crer. Peale e muitos filósofos e místicos antes e depois dele inverteram essa máxima, crer para ver. Sua crença persistente, sua fé ativa, começa a moldar suas percepções, suas ações e, consequentemente, as circunstâncias ao seu redor. Você começa a notar oportunidades que antes eram invisíveis. Pessoas com a mesma sintonia começam a surgir em seu caminho. A sorte parece começar a sorrir, mas não é sorte, é alinhamento. Vamos falar de dinheiro. Ah, o dinheiro! Tão desejado, tão temido, tão mal compreendido. Muitos de nós carregamos crenças profundamente negativas sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas. Dinheiro é a raiz de todo mal. Ricos são gananciosos. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Peale nos encoraja a examinar essas crenças. O dinheiro, em si, é neutro. É uma ferramenta, uma forma de energia. O que importa é a consciência com a qual ele é buscado e utilizado. A prosperidade que Peale defende não é a da ganância desenfreada, mas a da abundância que flui como resultado de um serviço valioso, de uma mente positiva e de uma fé operante. Você acredita que merece ser próspero? No fundo. Se houver uma pontada de culpa, de não merecimento, de medo associado à riqueza, você estará inconscientemente sabotando suas próprias chances de alcançá-la. É como dirigir um carro com um pé no acelerador e o outro no freio. Clara, ao mudar sua mentalidade, começou a agir. Aquele projeto do café engavetado por anos voltou à vida. Ela pesquisou microcréditos, conversou com possíveis sócios que antes nem ousaria abordar. Um amigo ofereceu um espaço pequeno, mas charmoso, por um aluguel acessível. Outra pessoa, inspirada por seu entusiasmo contagiante, ofereceu-se para ajudar com a decoração em troca de crédito na cafeteria. Pequenos milagres? Não. Eram resultados da sua nova postura mental. O medo ainda surgia, mas agora ela tinha ferramentas para lidar com ele. As afirmações, a visualização, a oração ou meditação focada e, crucialmente, a ação inspirada por essa nova fé. O café de Clara abriu. Não foi fácil. Houve dias de pouco movimento, desafios com fornecedores. Mas sua resiliência, alimentada pelo pensamento positivo e pelo seu propósito ardente, a manteve firme. O café prosperou. Mas mais do que isso, Clara prosperou. Ela se tornou uma pessoa mais confiante, mais alegre, um farol de inspiração para outros. A riqueza material foi uma consequência natural da sua riqueza interior. A riqueza que Peale advoga é holística, é ter o suficiente e mais para viver confortavelmente, para realizar seus sonhos, para contribuir com o mundo. Mas também é ter paz de espírito, saúde vibrante, relacionamentos amorosos e um senso profundo de propósito. É a liberdade de ser quem você realmente é. Aqui está algo que pode chocar. A pobreza não é uma virtude e a escassez não é um sinal de humildade.
Muitas vezes são sintomas de uma mente que se acostumou a esperar o pior, a acreditar na limitação. O universo é abundante, a natureza é pródiga. Por que nós, seres conscientes, nos contentaríamos com migalhas quando um banquete está disponível, esperando apenas que reivindiquemos nosso lugar à mesa com uma atitude de merecimento e gratidão? O caminho do pensamento positivo não é uma linha reta e florida. Haverá tempestades, haverá quedas, haverá momentos em que a velha mentalidade negativa tentará retomar o controle com força total. É aqui que a perseverança e a resiliência se tornam seus maiores superpoderes. Peale nunca prometeu uma vida sem problemas. Ele prometeu que você teria a força interior para superar qualquer problema. Cada desafio, cada fracasso, se encarado com a mentalidade correta, não é um ponto final, mas um degrau, uma lição, um trampolim para um nível mais alto de entendimento e força. Pense nos maiores realizadores da história. Quantas vezes falharam antes de alcançar o sucesso? O Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de imaginação. Oprah Winfrey foi demitida de seu emprego como âncora de telejornal. A diferença entre aqueles que realizam e aqueles que desistem não é a ausência de adversidades, mas a recusa em se deixar definir por elas. É a capacidade de levantar uma vez mais do que se cai. Isso é resiliência em ação, alimentada pela perseverança de um pensamento focado no objetivo, não no obstáculo. Quando a vida te derrubar, e ela vai, qual será sua primeira reação? Amaldiçoar o destino? Culpar os outros? Ou você vai respirar fundo, procurar a lição escondida e se perguntar: como posso usar isso para crescer? Como posso transformar essa aparente derrota em um combustível para minha próxima vitória? Peale nos ensina a desenvolver uma feliz indiferença aos resultados negativos. Não é apatia, mas uma confiança tão profunda no processo e no seu poder interno que os contratempos perdem sua capacidade de te abalar permanentemente. Ouvir sobre o poder do pensamento positivo é uma coisa, vivê-lo é outra completamente diferente. Este conhecimento por si só não mudará sua vida, apenas a aplicação consistente e persistente dele o fará. Você está diante de uma bifurcação. De um lado, o caminho familiar da dúvida, do medo, da resignação. Ele pode parecer seguro, mas leva a uma vida de potencial não realizado, de sonhos empoeirados. Do outro lado, um caminho menos trilhado, que exige coragem, disciplina mental e uma fé inabalável. Este é o caminho da autotransformação, da prosperidade genuína, da realização do seu propósito mais elevado. Então, o que você vai escolher? Se as palavras de Peale e a jornada que exploremos aqui ressoaram em sua alma, eu te convido a dar o primeiro passo, agora. Não amanhã, não na próxima semana, agora. Pegue um caderno, agora mesmo, e escreva uma coisa que você deseja ardentemente manifestar em sua vida. Pode ser relacionada a dinheiro, a um projeto, a um relacionamento, à sua saúde. Abaixo disso, escreva 3 crenças limitantes que você suspeita estejam bloqueando esse desejo. E ao lado de cada crença limitante, escreva uma afirmação positiva no tempo presente, como se já fosse realidade. Por exemplo, desejo ter meu próprio negócio próspero. Crença limitante: eu não sou bom o suficiente para empreender. Afirmação: eu sou capaz, inteligente e criativo, e meu negócio é um sucesso retundante que abençoa a mim e a muitos outros. Comprometa-se a repetir essas afirmações com convicção, várias vezes ao dia, especialmente ao acordar e antes de dormir, por pelo menos 21 dias. Visualize seu desejo realizado, sinta a emoção dessa realização. E então, dê um pequeno passo prático em direção a ele hoje. Uma ligação, uma pesquisa, uma conversa. Este é o seu laboratório. Estas são suas ferramentas. A arquitetura da sua mente próspera começa com a decisão consciente de colocar o primeiro tijolo de pensamento positivo, hoje. Lembre-se de Clara.
Lembre-se de milhões que, como ela, ousaram desafiar a negatividade e reescrever suas histórias. Eles não eram super-humanos. Eram pessoas comuns que descobriram o poder extraordinário que reside em uma mente disciplinada e positiva. A jornada para a riqueza, para a prosperidade, para uma vida com propósito, não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona de consistência mental. Haverá dias de sol e dias de tempestade, mas com a bússola do pensamento positivo em mãos e a fé como seu escudo, você não apenas sobreviverá às tempestades, mas aprenderá a dançar na chuva, sabendo que cada gota rega as sementes do seu futuro abundante. A perseverança não é teimosia cega, é a fé inteligente em ação. A resiliência não é ausência de dor, é a capacidade de se curar e seguir em frente, mais forte. O propósito não é um destino final, é a música que embala a sua jornada. E a prosperidade? A prosperidade é o florescimento natural de uma mente que escolheu cultivar beleza, gratidão e expectativa positiva. No final das contas, a maior aventura que você pode empreender é a jornada para dentro de si mesmo. Lá, nas profundezas da sua consciência, reside um poder ilimitado, esperando para ser reivindicado. A vida que você sonha não está esperando por um milagre externo. Ela está esperando pela sua permissão interna para florescer. Dê essa permissão. Escolha o pensamento que eleva, a fé que constrói, a ação que transforma. Comece hoje, comece agora. Sua obra-prima, uma vida de extraordinária abundância e significado, aguarda o toque do seu pincel positivo. Mude seus pensamentos e você mudará seu mundo.